Olá, queridos alunos do 7º ano. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula 4. Objeto de conhecimento, saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial, com detalhamento, a diversidade cultural dos africanos e ameríndios. Vamos para a nossa aula? E o tema é cultura material e cultura imaterial. O que seria cultura? O que é cultura? O que significa cultura? Cultura quer dizer todas aquelas coisas que fazem parte da sociedade, sejam elas festas, festivais religiosos, pode ser também em relação a, vamos dizer assim, a linguagem, a culinária, tudo isso faz parte da cultura. E ela é dividida em cultura material e cultura imaterial. O que seria essa cultura material? Vai se referir aos elementos que podem ser palpados, que podem ser tocados. Tudo que eu posso pegar pode ser um bem imóvel ou alguma coisa imóvel, como uma construção, uma igreja, um teatro, um templo religioso, que seja, vai se chamar cultura material. Então, tudo aquilo que eu posso pegar, eu chamo de cultura material. A cultura imaterial não pode ser pegada, eu não posso pegar, apalpar, ou alguma coisa que é experienciada, por um curto período de tempo. A expressão diz respeito a tudo aquilo que é construído por um determinado grupo social, que pode ser no âmbito da abstração, em especial os seus saberes. Então, tudo aquilo que eu posso me referir a um movimento cultural, como, por exemplo, uma festividade, faz parte da cultura imaterial. Mas o que é produzido nessa cultura imaterial se torna uma cultura material, porque eu vou conseguir pegar. Deu para diferenciar aí uma cultura material e imaterial? Durante a aula, nós vamos aí fazer alguns apontamentos para ficar mais nítido a diferença entre os dois. Mas fica sempre na mente. Material é aquilo que eu posso pegar, que eu posso ver, certo? E imaterial é aquilo que eu não consigo pegar. Ok? Vamos lá observar a cultura africana. Cultura africana compreende o conjunto de conhecimentos, valores e costumes dos povos que habitam o continente africano. Tem uma presença aí de mais de 450 etnias dentro deste território e muitas coexistem no mesmo país. O que isso quer dizer? Imagina que eu tenho aí um território vasto e dentro desse território vasto, eu vou desenhar aqui como se fosse aqui o continente africano, parecido. Eu tenho aqui várias etnias e essas etnias, vão estar vivendo no mesmo local, no mesmo território que eu chamo aqui de continente africano. Lembrando que algumas dessas etnias elas eram inimigas entre elas, mas estavam ali habitando o mesmo território, certo? Aqui nós temos alguns povos africanos para poder exemplificar a diversidade dos povos africanos. Então aqui no número 1 eu tenho Angola, número 2 aqui Congo, 3 Benguela, 4 Monjolo, 5 Cabinda, 6 Quiloa, 7 Rebola, 8 e 9 Mozambique ou Moçambique, e aqui no número 10 eu tenho Mina. Então esses povos, essa diversidade aí que está sendo evidenciado para vocês, retrata aí a diversidade dos povos africanos, como é que eles estavam organizados, aí para ter algumas características dos povos e da diversidade presente dentro do continente africano. Então observem aí, eu tenho algumas etnias, algumas delas vieram para o continente americano no processo aí de escravização africana. Continuando, vamos observar aí como é que a Europa via a África, como é que era essa relação entre Europa e África. Eu vou ter aqui a naturalização da cultura europeia, que eu posso fazer uma associação com o que eu chamo de
eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? A Europa sendo o centro de todo, né, o território ali de todo o mundo. E a cultura europeia deveria ser normatizada, naturalizada nos povos, nos locais em que ela estava se inserindo. Ali no momento ali das grandes navegações e de conquista de novos territórios, a cultura europeia deveria ser imposta, certo? Para que ela fosse imposta, era preciso fazer o quê? O esquecimento das culturas e saberes dos povos africanos, ameríndios e asiáticos pela história oficial. Lembrem que a história oficial ela é uma história escrita pelos vencedores. E os vencedores querem legitimar, né, o que eles estão construindo. E para eles fazerem essa legitimação, eles precisam ali apagar o que esses povos africanos, ameríndios e asiáticos faziam de bom, né, para poder, no caso ali, dar veracidade para o que eles estavam fazendo, ok? Mas nós sabemos que a história, né, a verdade, ela sempre vem à tona. E vamos observar que esses povos, eles vão ter ali culturas e saberes bem desenvolvidos e que vão ser levados em consideração no futuro com os achados arqueológicos, com justamente o estudo da história das minorias, que vai ser evidenciado aí esse tipo de história que foi esquecida durante muito tempo. Então eu tenho aqui os africanos desenvolveram várias formas de governo muito complexas consideradas estados tradicionais, que eu vou chamar aí, eu tenho aí um exemplo do Reino de Gana. Lembrando que o Reino de Gana também era conhecido, né, como a Terra do Ouro ou Costa do Ouro, devido possuírem aí uma grande quantidade desse minério, né, precioso, que é o ouro, ok? Tenho também aí que eles ignoraram que os africanos já mantinham contatos seculares com outras civilizações. Então, observem o seguinte, eu tenho aqui uma forma de tentar reduzir a importância da África. E essa redução dessa importância vai se dar por esses pontos que foram pontuados aqui para vocês. E nesse caso aqui, né, também vai ser desconsiderado, né, esses contatos seculares, geralmente comerciais, que os africanos possuíam com outras civilizações. Então, né, como muitos falam que na África não havia reinos desenvolvidos, não havia ali uma sociedade constituída, né, uma civilização ali, nós vamos observar que isso não é verdade. Porque dentro do continente africano eu tenho sim a existência de reinos grandiosos e também muito lucrativos, muito ricos em relação ali ao território europeu. Observem aqui nessa imagem que eu tenho a divisão da África em saariana, que é em azul, e a subsaariana, que está em amarelo. A África saariana, ela está na região norte, aqui na região norte, onde vocês podem ver, e tinha contato com os povos ocidentais e orientais. Já a parte amarela é considerada e é chamada de África subsaariana, que é a região sul, a região sul do deserto do Saara. E aí eu tenho uma pluralidade de povos e culturas. Nesse território amarelo é que eu tenho aí a presença da grande quantidade da população africana, corresponde a aproximadamente 75% da população africana, localiza-se aí nessa região amarela que eu chamo de subsaariana. Contudo, essa região aí, ela é marcada por muitos problemas sociais, como a fome, a miséria, o analfabetismo, né? E fora em relação a conflitos étnicos existentes dentro do continente africano. Ok? Então, continuando, vamos observar aqui as tradições africanas. Como é que vai acontecer essas tradições, né? Começando aqui com a oralidade. Observem só aí, eu tenho uma imagem do griot. Esses griots, eles faziam parte ali da transmissão
oral da tradição africana. Então, o trabalho deles era fazer o seguinte, né? Eles transmitiam a oralidade, eles eram guardiões da memória na África Ocidental, eles eram exemplos para a sociedade africana. Então, tudo que eles faziam, tudo que eles falavam, era adotado ali como exemplo, né? É mais ou menos uma, vamos dizer assim, uma referência para aquela população que estava ali ouvindo o griot. Então, ele era um contador de histórias, que poderia usar também a musicalidade para aprofundar o seu conhecimento também, né? E para poder transmitir e ficar fixa na cabeça das pessoas o que ele estava transmitindo. Então, ele era uma espécie de historiador, né? Ele estava transmitindo ali as tradições africanas. E isso é uma forma de resistência. O que seria isso, né? O que seria essa resistência? Enquanto ele está ali transmitindo a cultura do seu povo, ele está reforçando a identidade desse povo. E isso é uma forma de resistência dentro desse contexto, ok? Vamos observar aí a nossa próxima tradição africana que vai se referir à religiosidade. Observem aqui no mapa, que eu tenho aqui na parte verde, né, aqui em cima, faz parte dos muçulmanos, que é uma religião islâmica, religião muçulmana, que vai ser introduzida na África a partir do século VII pelos árabes que conquistaram o norte da África. Abaixo, eu tenho aqui a parte vermelha, aqui embaixo, vocês podem ver, são os cristãos, que no caso aí o cristianismo vai ser introduzido a partir do século XV, né, no momento ali em que os portugueses e os espanhóis estão chegando no continente africano. E na área ali mais clarinha, parece um laranjado, né? São as regiões nativas, né? E aí eu tenho a presença da religião Yorubá, que é ali um complexo de crenças e rituais que fazem parte ali da cultura africana, dos povos nativos africanos. Então, nós vamos observar que mesmo diante da grande maioria dos africanos serem ou muçulmanos ou cristãos, ainda há a permanência, né, dessas religiões de matrizes africanas que são ali originárias, né, das etnias ali africanas locais nesse momento. Então, mesmo eu tendo a imposição do monoteísmo, eu vou ter ali a presença também dessas etnias, ok? Observem aí, né, eu tenho a persistência dessas religiões e vamos observar também em relação a outra forma de tradição, né, africana, que vai ter aí as artes. Observem aqui, né, eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens, né, de máscaras africanas e vou dizer para vocês aqui em que momento elas são usadas, né? Observem aqui a nossa primeira máscara, que fazem parte da tradição, dessa tradição africana, né? Então aqui eu tenho a primeira máscara, que tem ali a forma animal, né, com 2 chifres que lembra ali os búfalos. Essa máscara era usada pelo povo Biwa, de Burkina Faso, e o seu objetivo era evocar os espíritos, né? Alguns dos animais representados em suas máscaras, como crocodilos, búfalos e falcões. Acreditava-se que no momento em que se usava essa máscara, a pessoa poderia adquirir a força desses animais. Ao lado tem aí essa imagem, essa máscara um pouco mais arredondada, que é do povo Baule, da Costa do Marfim, que são máscaras redondas que simbolizam o sol e possuem 2 chifres de búfalo que representam a força desse animal. A terceira máscara, ela já tem ali uma feição mais feminina e representa o rosto de uma mulher, geralmente com escarificações, utilizadas em funerais e rituais mágicos e representam uma imagem idealizada dos ancestrais. Professora, mas o que seriam escarificações? Observem na testa, né, da nossa máscara, que tem aí umas imagens, né? Isso era feito com um corte, cortava-se a pele e depois que se cortava a pele, criava-se, né, uma cicatriz tridimensional, fazendo com que a pele ficasse em alto relevo, mostrando aí a beleza feminina adotada em muitas tribos africanas. Continuando aí em relação à arte africana, vamos observar aí as pinturas em cerâmica e cabaça, a escultura e a pintura de temas tradicionais
são importantes expressões artísticas dos africanos. Na primeira imagem aí eu tenho a pintura corporal africana dos povos do Vale do Rio Omo, na Etiópia. E na segunda imagem eu tenho uma escultura africana do povo Nok, presente na Nigéria. Vamos agora conhecer alguns rituais de beleza africana. O primeiro deles é o ritual de Woldab, concurso de beleza masculino praticado por esse povo, que é um grupo étnico nômade que vive na região centro-oeste do continente. De acordo com esse ritual de beleza, né, os homens eram escolhidos ali por suas futuras esposas, em que eles mostravam ali agilidade, habilidade, força para poderem ser escolhidos por suas futuras digníssimas esposas. O segundo ritual de beleza é o penteado das mulheres de Rimba, que é um penteado à base de um creme, ou tizige, composto por gordura, pasta de manteiga e ocre vermelho, que é um pigmento da terra. Então, observem aqui que eu tenho a mulher da etnia Rimba, na Namíbia, e esse creme também ele era utilizado tanto para se proteger do calor, né, excessivo do deserto e também para proteger de parasitas. E observem que o rosto dela tem a mesma tonalidade do cabelo, que era justamente para essa proteção, protegê-la desses parasitas. O próximo ritual de beleza eu tenho aí das mulheres de Mursi, etnia que vive no Vale do Rio Omo, na Etiópia. É a aplicação de um disco no lábio inferior que pode medir vários centímetros. Professora, mas eu já vi um grupo indígena, né, com essa mesma característica. Na nossa região, nós temos no Brasil, né, nós temos os caiapós, que eles utilizavam esse ritual, né, e ele demonstra aí como se fosse a oralidade. Só que os caiapós, quem usa esse disco são os homens e não as mulheres, como em Mursi, ok? Continuando, vamos observar aí a ciência na África. 3000 a.C., sistema de numeração decimal, eles vão desenvolver esse sistema. Eu vou ter aí o calendário de 12 meses, 30 dias cada mês e 5 dias no final do ano. Eu vou ter o uso de medicamentos, terapias de cura, cirurgias e rituais que podiam tratar doenças. E a técnica de mumificação que está sendo exemplificado aqui nessa imagem. Então, inicialmente, eles retiravam os órgãos internos, depois eles colocavam o corpo coberto numa substância chamada natrão, que servia para desidratar a pele. Em seguida, aqui no número 3, né, eles vão envolver esse corpo em faixas de linho e também colocavam ali também algumas vezes ervas aromáticas e também preenchiam o corpo com serragem. E, por fim, colocavam nos sarcófagos, né? Isso aí faz parte da mumificação africana. Observem agora os povos pré-colombianos que nós vamos conhecer agora, né? Como é que estava a estrutura da América neste momento? Então aqui eu tenho os povos da América. Lá em cima, né, eu estou vendo ali indígenas americanos, podem observar ali em laranja. Abaixo dos indígenas americanos eu tenho os olmecas, né, ali em roxo. Abaixo eu tenho os astecas ali mais ou menos em tipo um rosa choque. E em verde mais escuro eu tenho os maias, indígenas brasileiros com a cor amarela e ali na região do Peru, eu tenho os incas. Esses são os povos pré-colombianos, povos que já existiam na região antes da chegada dos europeus, tá? Continuando aqui, vamos conhecer aí os olmecas. Quem eram os olmecas? Habitavam o México e a América Central, eram organizados em aldeias e cidades. Possuíam uma estrutura política e sociedade estratificada, presença de religiosidade. Então, tem aí uma presença de religiosidade. E agora vamos caminhar em um local que eu acho belíssimo, né? Que são as ruínas de Tikal. Olha só que local maravilhoso que eu trouxe aqui para vocês, né? Aqui atrás eu tenho aí a representação de um templo,
né, maia. Os maias eram povos ali que habitavam a região da América Central, eram organizados em núcleos urbanos, tinha ali a divisão social em elite e pessoas comuns, conheciam a astronomia, a matemática e a agricultura. Prova desses conhecimentos são essas construções que nós encontramos aí em Tikal. E os maias possuíam também uma escrita pictográfica, ou seja, uma escrita representada em desenhos. Continuando aqui, vamos observar aqui agora os astecas, né, no México. Povo guerreiro, conquistaram povos menores. Conheciam a astronomia, a matemática e a agricultura também. A sua religião era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. E construíram aí canais e lagos. Eu tenho aqui, né, nessa representação, as chinampas, que eram ilhas artificiais em que eles cultivavam ali a agricultura para poder ter a produção agrícola, né, para toda a sua sociedade, certo? Tenho aqui agora os incas, né, que habitavam o Peru. A sua vida, né, baseada em ciclos cósmicos, ou seja, em ciclos do universo, possuía ali os amaltas, que são sábios, astrônomos e sacerdotes. Possuíam técnicas agrícolas em ambientes inóspitos que vocês vão observar futuramente, né? Essa técnica é a agricultura de terraço. Vou ter a domesticação de animais como a lhama e a alpaca. E eu também vou ter o desenvolvimento de um sistema de escrita e registro contábil que é chamado de quipu, que eles utilizavam ali um sistema de cordas com cores e espessuras diferenciados para poder fazer esses registros contábeis. Povos tradicionais da Amazônia agora. Como é que estava configurada a Amazônia? Eu tenho aí sociedades complexas às margens do rio Amazonas. Vou ter a domesticação e plantio de árvores frutíferas. Eu vou ter também o xamã, que é uma espécie de sacerdote, responsável pela cura de doenças, transmissão do conhecimento e manutenção dos saberes sobre a natureza e a sociedade. Então, em todos os povos nós vamos observar características semelhantes, né? Observamos aí que eu tenho a presença do sacerdote, desse xamã, que ele vai ali ajudar a sociedade em problemas, né, como, por exemplo, a cura de uma doença, como também a transmissão de conhecimento e a manutenção dos saberes nessa sociedade. Agora eu vou trazer para vocês aqui, né, vocês vão conhecer o nosso amigo índio Cambeba. Cadê ele? Lá vem ele. Calma, índio. Indígena, não vai me machucar, por favor, né? Então aqui eu tenho o indígena Cambeba. Eles vão habitar aí as margens do Rio Negro, aqui no Brasil e Peru. Viviam em aldeias e o seu cacique era o chefe. Então os Cambebas, eles tinham uma particularidade que era justamente o achatamento da sua cabeça. Quando as crianças nasciam, eles já colocavam talas para achatar a cabeça, que era uma forma ali de diferenciá-los de outros povos indígenas da região. Eles eram hábeis comerciantes e também eles eram um dos povos mais bem organizados quando os europeus chegaram na região brasileira. Continuando, vamos dar tchau aí para o nosso indígena Cambeba, né? Vamos conhecer agora os Tupinambás. Litoral do Brasil, eu tenho aí o xamã, que é o líder religioso, e eu tenho a divisão do trabalho por gênero. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que homens, mulheres e crianças faziam trabalhos distintos. Homens trabalhavam com a guerra, com a caça, com a pesca. As mulheres já trabalhavam no cultivo ali de produtos agrícolas, né? E também na criação das crianças. E as crianças ajudavam as mães, né? No caso ali nas aldeias, em trabalhos domésticos, né? Eram povos guerreiros e eles praticavam um ritual de antropofagismo. Observem agora aqui que eu tenho uma imagem que vai representar
ritual antropofágico, né? Eu tenho aqui o ritual indígena, é um ritual antropofágico que era comum entre os índios tupinambás no Brasil. É importante dizer que esse ritual ele não era apenas em relação a comer a carne humana, não é canibalismo, é antropofagismo. Qual é a diferença dessas duas palavras, né? O canibalismo é o ato de você comer a carne humana por prazer. Já o ritual antropofágico ele vai se referir a você conseguir absorver, no caso ali, o comportamento, as características, né, boas daquela pessoa que, no caso ali, vai ser sacrificada. Geralmente, quem fazia parte desse ritual antropofágico eram os guerreiros das tribos que eram vencidas em um conflito. Havia uma briga intertribal. A tribo que perdia entregava o seu guerreiro mais forte para esse ritual antropofágico. E lá, né, na aldeia em que ele estava inserido, no caso aqui dos tupinambás, eles eram aprisionados. No momento da sua morte, eles eram imobilizados, a cabeça ela era arrebentada e o restante do corpo era tratado, né, era cortado, era cozinhado e todo mundo daquela aldeia aproveitava ali aquela refeição, com a finalidade de absorver ali as qualidades daquele guerreiro que foi vencido em uma batalha. Deu para entender então, né, a diferença aí do antropofagismo para o canibalismo, certo? Vamos agora conhecer as tecnologias e técnicas adotadas por esses povos aqui da região da América pré-colombiana. Eu tenho aqui Tenochtitlan, que são os astecas. Eles desenvolveram aqui templos religiosos, pirâmides, palácios e pontes. Professora, pirâmides? Eu sempre soube que pirâmides só existia no Egito. Então agora você fica sabendo que também aqui no território americano nós temos a presença de pirâmides. E a finalidade delas era justamente fazer ali templos religiosos que pudessem chegar cada vez mais perto, né, do céu para poder ter ali uma aproximação com os deuses. Tem o desenvolvimento de técnicas agrícolas. Com os astecas eu tenho as chinampas, que eu já falei para vocês que eram aquelas ilhas artificiais colocadas ali em lagos para a produção de alimentos para os astecas. Tenho com os incas os terraços, que é uma agricultura desenvolvida na encosta das montanhas e ela é tipo em forma de degraus e ela é chamada de agricultura de terraço. E no Brasil eu tenho a agricultura rotativa. O que isso quer dizer? A cada momento, a cada período de colheita, uma parte da terra ela era produzida e a outra entrava em descanso. Ok? Eu tenho aí a astronomia, a medicina, a matemática e cirurgia, que foram também técnicas utilizadas por esses povos, tanto ameríndios quanto também africanos. E na medicina, eu tenho aí o uso de plantas medicinais, principalmente com os povos indígenas. Então, todas essas características mostram a complexidade dos povos, tanto ameríndios quanto africanos. E isso vai evidenciar que nós possuímos sim uma cultura rica, que nós temos saberes, nós temos tecnologias, porém não é igual a de outros territórios, a de outros países, a de outras nações. Mas nós possuímos dentro do nosso contexto essa diversidade tecnológica, cultural e social que deve ser, sim, estudada, deve ser abordada, e vocês verificaram que todas elas possuem pontos em comum, como a transmissão do conhecimento através da oralidade, fosse por meio dos griots com os africanos, fosse por meio ali dos xamãs, né, com os indígenas, mas todos possuem ali vamos dizer assim, a intencionalidade de transmitir o seu saber, certo? Nem sempre eu vou ter o saber escrito, mas esse saber ele vai ser sim transmitido de gerações para gerações através da nossa oralidade. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da nossa aula.